Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Já faz parte, já. Eu não posso falar salve, salve, já. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial e patologia das construções civis. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas, Ana Cláudia e Franciele Sampaio. Vamos falar um pouco sobre parte de manual de uso e operação. Manutencista, nesse episódio a gente vai falar sobre plano de manutenção, sobre manual de uso, operação e manutenção e quais são os pontos críticos, o que você, gestor, síndico, precisa prestar atenção toda vez que for receber um prédio, toda vez que você estiver chegando num prédio que acabou de ser entregue ou é um prédio antigo, eu preciso pegar e entender como é que tá a garantia, quais são os pontos principais e cruciais. Essa mulherada aqui, ó, vai dar uma aula hoje, vai falar exatamente sobre esses pontos. Então, fica aí no Manutencast e bora lá. Se apresentem, meninas. Eu sou a Franciele. A gente trabalha na elaboração desses documentos, como a Pri estava falando, a importância, o que tem a ver o manual de uso e operação com as manutenções. O que a gente vê muito nos chamados que a gente recebe são os síndicos totalmente... Perdidão, o cara não sabe o que faz, né? Mas isso estava no manual mesmo? Mas qual o período que eu deveria fazer a manutenção, por exemplo, da fachada? Não vi isso, não tinha essa informação. E aí, quando a gente pega o documento, a gente também faz várias revisões de documentos, né? Tem construtora que pede pra gente fazer, já tenho esse manual, que a gente trabalha há mais tempo, e aí a gente tá querendo revisar esse documento. Então, algumas coisas vão atualizando. Quando a gente fala de manutenção, desses prazos de manutenção, não é só do que a construtora dá, né? A gente tem que lembrar também que tem que a manutenção dos materiais, dos produtos que são usados. Então, no manual que a gente elabora, a gente leva em consideração todos esses períodos, né? E é isso que às vezes falta que os síndicos sentem falta, né? Não vi essa informação no manual, ou então nem sabia que tinha isso, não foi entregue esse documento pra gente. É uma carência que a gente sente no mercado. E isso aí não é só aqui. A gente acabou de gravar um podcast no que estava falando sobre a postura dos síndicos aqui em Belo Horizonte. E é diferente de outros estados, principalmente São Paulo, muito diferente. Mas isso aí já é um problema recorrente, não somente em São Paulo e Minas Gerais. Isso aí em todos os estados que você for. E aí é meio que um puxão de orelha nas construtoras, porque esse é o primeiro documento que o condomínio precisa ter e ele é a base da manutenção predial. Eu não consigo fazer o meu trabalho com excelência e garantindo a garantia do empreendimento se eu não tenho um manual adequado. Sim, sim. E é importante que as pessoas entendam que a realização das manutenções previstas no manual de uso e operação, ela está intimamente ligada à garantia. Se você não faz as manutenções, logo você não tem aquela garantia prevista do tempo previsto no manual de uso e operação. Cada sistema tem a sua manutenção, tem a sua garantia. É importante também que as pessoas entendam que garantia não tem nada a ver com durabilidade. A garantia, ela está ligada ao aspecto jurídico daquele sistema construtivo. Qual que é o tempo que eu, como responsável técnico, vou dar para aquele sistema ali, que eu vou responder tecnicamente para aquele sistema. Durabilidade é o período de tempo em que aquele material vai desempenhar aquela função específica para o qual ele foi planejado, dimensionado e aplicado. Então são coisas diferentes que a gente precisa entender aí, que quando a gente fala de garantia, a gente está falando do aspecto muito mais jurídico de responsabilidade, e quando a gente fala de durabilidade, a gente está falando de vida útil, a gente está falando de bom funcionamento, de bom desempenho. O que a gente tem visto muito, a Ana Cláudia, ela é a pessoa que mais manja de laudo de vício construtivo aqui no escritório. E quando a gente fala de laudo de vício construtivo, o que é o laudo de vício construtivo? Faz? Não, me explica. Explica aí, Ana. Me explica, o que é laudo de vício construtivo? Depois a gente volta a falar de manual. Então, o laudo de vícios construtivos, primeiramente, para a gente poder elaborar esse laudo, nós precisamos fazer uma inspeção predial. Essa inspeção, nós contemplamos todos os sistemas, né? Fazemos uma vistoria de forma geral em toda a edificação. Por meio dessa inspeção, nós conseguimos mapear todos os vícios construtivos, que são o quê? São falhas, né, inadequações durante a execução que acarretarem no surgimento de alguma anomalia, manifestação patológica. E não necessariamente pode ter acarretado, mas configura uma irregularidade técnica, né? Porque se existem normas técnicas, né, elas devem ser cumpridas. E assim, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um período de garantia de 5 anos para construções, certo? Só que esse período de garantia,
assim, por exemplo, por 5 anos. 5 anos de garantia para uma estrutura de concreto? Nada. Se uma estrutura, né, estiver apresentando, assim, essa quantidade de anomalias com 5 anos, meu Deus, pode sair de lá correndo. 5 anos é muito pouco perto de uma vida útil projetada de 50. O negócio de vocês é concreto mesmo, né, velho? Eu acho que o meu mais do que do resto do povo no Da Priscila. Da Priscila mais. Mas, por exemplo, o rejunte. Pode ser o menor rejunte do mundo, que ele não vai durar 5 anos. Então, assim, esse prazo de 5 anos é um prazo meio que ilusório. Então, por isso, existe essa exigência, né, de ter que entregar o manual. Porque através do manual, a consultora vai estimar esses prazos, né, de acordo com o próprio material, né, de acordo com o próprio sistema. Então, durante a inspeção, nós fazemos essas verificações. E verificamos o que está atendendo ou não à norma técnica. E, através disso, elaboramos um laudo de vícios construtivos. E esse laudo ele é totalmente embasado nas normas. Então não tem como nem para onde a consultora fugir disso, sabe? Porque muitas das vezes esse laudo de vícios construtivos vai para uma demanda judicial, porque tem algumas consultoras que não atendem, que não atendem. Pode levar. Não fiz nada de errado, não. É isso mesmo. Fissura é normal, mancha de unidade é normal e tá tudo bem. Segue então a vida. Aí a gente mostra que não é bem assim, né? E às vezes, muitas das vezes, isso vai caminhando para um processo judicial e na justiça não tem como a consultora mudar. Se existe um problema ali, uma anomalia, por causa de uma falha durante a execução, e é comprovado essa falha e que foi uma negligência à norma técnica, não tem como a consultora fugir disso. Então, assim, por isso que o manual ele é tão importante, porque também se, por exemplo, o que a consultora pode se resguardar é pontuando, não fez manutenção. Isso não é uma falha de construção, isso é uma falha de manutenção. Perfeito. Entendeu? Ela pode se resguardar, mas aí que o síndico entra e fala, olha, mas tem vários sistemas que não são abordados no manual. Mas porque essa resposta é tão padrão, né? Você chama o departamento de pós-obra... Tô com problema. Não tá mais na garantia. Você perdeu a garantia. É a primeira resposta, cara. Mas eles nem sabem o que tá falando. Já fala isso, perdeu a garantia. Mas o que a gente vê muito na hora que a gente tá elaborando os documentos é que hoje a gente tem a gente vai falar assim, um manual cabeça, então o manual do Sinduscom. E as pessoas, elas pegam, é disponível para qualquer pessoa, tem um dos livrinhos aí que é o manual. E aí o pessoal pega e copia na íntegra aqui. Lindão, Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma coisa de Deus ter fabricado o Felipe e fabricado a Priscila e ter dado o mesmo manual. Será que vai funcionar? Não, com certeza claro que não, vai dar só problema. na maquiagem. Então não vai funcionar. Aí as pessoas fazem o seguinte, pega aquele manualzão padrão. Por favor, faz um corte disso e coloca, por gentileza. Não! Aí o pessoal pega o manual lá, padrãozão, e coloca para aquele condomínio e acha que é aquilo que o condomínio tem que ser feito. O que a gente consegue perceber com isso? Vários dos vícios construtivos que a gente aponta nos nossos manuais, nos nossos laudos de engenharia, eles não iam ser cobertos por uma garantia preventiva. Perfeito. Por uma realização de uma manutenção preventiva, não iam ser feitos. Por quê? São originários ali da fase de projeto, planejamento, enfim. E ainda assim, eu tenho sistemas que eles não programaram de forma assertiva a periodicidade das manutenções. O que vai acontecer? O meu sistema vai degradar de uma forma muito mais acelerada. Se a construtora fosse um pouquinho inteligente, se as construtoras fossem, ela ia pensar assim, eu vou pegar isso é muito paulista. Eu vou pegar uma pessoa. Vou pegar uma pessoa para poder detalhar tudo que tem no meu prédio para a manutenção bater de fato com o que vai ser executado. Por quê? Quando você faz a manutenção certinha, primeiro, você está valorizando sua marca. Pronto. Tá valorizando sua marca. Imagina uma fachada feia. Tipo assim, daquela fachada ali é da construtora Y. Aquele problema ali é igual de todas as construtoras X. Uhum. Então, se ela já começar a ter essa passagem para o síndico de forma assertiva, na hora que o síndico vai conduzir ali a gestão dele, vai ficar muito mais fácil. É claro que tem muitos síndicos que gavetam o manual sem nem ler, né? Perfeito. E isso vai acontecer. A gente já chega nesse problema que é o pós, é a entrega.
Eu nunca trabalhei em obra e pretendo continuar assim, sem nunca trabalhar. Não sou muito chegado em sujeira e barro, nada do gênero. Mas já ouvi lendas e boatos de que esse problema acontece porque a obra é feita de qualquer jeito e no final colocam um estagiário para poder fazer o manual. O cara pega o primeiro que vê na internet, Ctrl-C, Ctrl-V e manda brasa. Vocês têm uma atuação com construção? Acredito que sim, né? Eu tô vendo a bota de vocês, então acho que vocês atuam em obra. Isso é verdade? Isso é uma lenda ou mentira pra mim? É verdade. Nossa, quando eu tava numa construtora lá... Quando eu tava numa construtora lá de São Paulo, eu que fui a estagiária. Você era estagiária? Eu era estagiária Se vira, tá entregando. Aí o pessoal falou assim, tem que entregar. Tá, e aí? De onde que eu vou pegar as informações? Brau, Guguinho. De onde que eu vou pegar? Aí o pessoal falava, eu ia lá e falava assim, ô mestre, qual material que usou? Ah, Priscila, não sei qual usou não. Aí vai lá no almoxarifado. Ia lá no almoxarifado, pegava todos os materiais, nem sabia se tinha usado. Tudo que tinha material, ia colocando no manual do proprietário, no manual do síndico. Gente, bate com o que foi executado? Muitas vezes não. Acredito que não. Sim, o que acontece muitas das vezes aqui também, eu também já estagiei em uma consultora, é de terceirizar esse serviço de manual. Muitas das vezes, essa empresa, né, responsável pela elaboração do manual, às vezes nem visita o empreendimento. Faz de manda longe. Uma ficha. Não, realmente, manda uma ficha, eu que era estagiária, eu tinha que preencher. Aí, na época, eu até comentei com o engenheiro. Não, mas eu tô fazendo manual, então tinha que preencher tudo. Às vezes nem tem o sistema no condomínio, piscina, e tá lá no manual, piscina, mas aí o síndico fica, mas não tem piscina aqui. Tanto de Ctrl-C, Ctrl-V. E o contrário também, né? Eu tenho a piscina e não tenho a manutenção, não tenho o procedimento aí aqui pra ela. Aí é pior ainda, né? Porque o síndico ele não é obrigado a entender dessa porque o estagiário não fez o X no lugar de piscina, pô. Tinha lá na piscina, ele não colocou o X. Não cortou o sistema, Mas se outra coisa que eu acho que ainda... Que é um mercado que eu tenho almejado, assim, é que as pessoas pensam em manual de uso e operação apenas na parte de construção, né? Se eu vou fazer uma manutenção de fachada, eu tenho que entregar para o meu cliente também o manual. Concordo. Então, se eu vou fazer uma manutenção, eu tenho que entregar para o meu cliente um manual de manutenção da fachada que eu acabei de fazer ela toda. Concordo. Vou fazer uma manutenção de elétrica, eu preciso de um manual do que eu acabei de fazer de elétrica, eu preciso fazer manutenção daquele sistema. Porque senão não adianta eu ter gasto todo o meu CRE ali para poder colocar o serviço no mercado e a pessoa não fez as manutenções adequadas. Então, se o mercado, assim, estiver... A gente fica se batendo muito enquanto a gente está conversando. Se vocês acompanharam os outros podcasts, vocês vão ver. A gente fica, nossa, ideia de empreendedorismo. Toda hora a gente fala, ideia de empreendedorismo. Se for pensar, todo o serviço de manutenção tem que ter a parte do manual. O manual não está limitado à responsabilidade da construtora que fez o prédio. O manual ele tem que ser entregue para a construtora que fez uma reforma, por exemplo. Perfeito. Porque senão, como que eu vou fazer manutenção? Como que eu vou seguir com as manutenções, né? E o que a gente percebe hoje é que as pessoas elas estão muito preocupadas em seguir na íntegra a norma, só para poder não ser punido em relação a ela, mas só segue em um pedaço, só segue uma parte do serviço, né? O restante todo fica descoberto, né? E aí? Todo mundo tá me olhando aí? E aí? Não, a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, Você ficou em choque que tava todo mundo te olhando? Não gosto. Tava todo mundo prestando atenção, né? Então, legal. Então tá. Mas, porque tem os casos também, em caso de alguma reforma, que às vezes até mudou o sistema, né? Às vezes, por exemplo, impermeabilização da laje de cobertura. Era uma manta asfáltica, o pessoal tava dando muito problema, contratou uma empresa, fez um novo sistema de impermeabilização, por exemplo, com manta doseada. Brother, você falou uma coisa agora que eu... nada a ver. Eu cortei, nada a ver. Paraquedas total. Fui em um prédio que na cobertura dele tinha isopor no piso. Que parada é essa? Eu já fui num prédio assim também. E a gente andava e aí o cara falou, cuidado, porque isso aqui nem é publicação. Eu falei, mano, isso aqui é isopor de fazer trabalho de escola, você tá maluco? Isso aqui nem é publicação, não. É PS, o nome técnico. Quebrei tudo o isopor do cara. O pessoal tem usado pra falar que é pra parte térmica, mas tem usado. Eu fui lá pra fazer um vídeo, arrebentei o isopor do cara. Não, nós fizemos mas afundava gostoso assim, aí você vai andando, quando você vai pra borda fica pior, né? Porque fica instável.
entrava isso aqui, ó. E eu, pô, era quase minha perna inteira, né? Coitado, ficava só um olho aqui, né? Que é muito grande. Entrava só o joelhinho pra fora. É uma das coisas que as pessoas fazem. Elas seguem uma ideia mirabolante de vou colocar EPS para poder melhorar a térmica. Mas não pegam o sentido do sistema como um todo, pegam só a ideiazinha e colocam lá, sabe? Pra mim aquilo ali era isopor de escola. Falei, vocês estão inventando moda. Colocaram isopor de escola aqui porque vocês estão fazendo gambiarra. Não era gambiarra? Era gambiarra. Pra mim era gambiarra, porque quando eu pisava tava cheio de água embaixo. Tem que ter camada em cima de como. Não tinha nada. Conforme eu quebrava e o pé entrava, tinha água embaixo desse isopor. Ótimo da infiltração. Não, tava tudo arrebentado. Falei, isso aqui vai piorar mais ainda. Imagina como que vai entrar com essa informação de manutenção no manual. Porque o prédio não foi construído daquele jeito. Não foi feito daquele jeito. O síndico que implantou aquilo, ele falou, não, isso aqui é um sistema de impermeabilização. Eu falei, cara, eu desconheço esse negócio aqui. Impermeabilização com isopor? Tô falando pra você, pra mim aquilo era uma gambiarra. Eu vou tirar uma foto pra te mandar depois. Nunca vi. Não, e eu quebrei, não tá mais impermeabilizado, não. Eu falei, cara, desculpa, arrebentei isso aí, impermeabilização. Se você tava dizendo que era o isopor que tava segurando a água, esquece. Não sei. O Lucas quebrou outra metade, eu quebrei metade, o Lucas quebrou a outra. Eu não conheço EPS não conheço EPS para impermeabilização, desconheço. Enfim. Eu não sei. Enfim. Mas voltando pro nosso... Vamos voltar aqui. O que eu gostaria de perguntar pra vocês? Quais são os pontos cruciais que todo e qualquer plano de manutenção precisa ter? Manual. Quais são os pontos cruciais? O que o síndico, quando vai receber um prédio, um administrador, um gestor predial, o que ele tem que prestar atenção? E quais são os itens que ele fala, isso aqui tá dando ruim, isso aqui não é meu, tá errado. O que ele tem que prestar atenção? Agora eu quero ver as duas responderem. Bora? Então, o manual de uso... Vamos dividir? Olha, a gente já começa quando vai receber empreendimento, né? A gente já desmembra esse documento em responsabilidade do síndico e do proprietário, né? Então, a gente falando do síndico, por exemplo, de área comum e privativa. Isso, né? Então, se a gente está falando de área privativa, o seu apartamento então, vai te direcionar as manutenções que você tem que fazer dentro do seu apartamento. Tanto que falando novamente dos que a gente elabora, ele é bem ilustrativo, bem didático, personalizado, né? Porque para facilitar, justamente o objetivo do manual é esse, é facilitar as manutenções. Aí voltando para a parte que é do síndico, a responsabilidade dele, na área de uso comum, por exemplo. Então aí vai depender dos sistemas que tem implantado no empreendimento, né? Por exemplo, sistema de, vamos falar piscina, que é uma coisa que envolve também a parte de segurança. O que ele tem que fazer de manutenção, caso de bombas, por exemplo? Reservatório também, que é muito importante. Qual que é a periodicidade? Reservatório, parte elétrica. Laiana. Isso. Então, é importante, né, ficar bem atento nessas partes. Tem a parte de descrição e uso, onde é importante ele entender os sistemas, a descrição dos sistemas, né, como funciona, a questão de cuidados de uso, manutenção preventiva. Tem um capítulo específico sempre de perda de garantia. É o principal, todo mundo. Então, assim, é algo que o síndico ali tem que focar. Não só o síndico, né, no caso das áreas comuns, mesmo os moradores também sendo responsáveis por essa manutenção das áreas comuns. Sim. Mas também nesse manual do proprietário é super importante o morador ler bem, verificar a descrição dos sistemas e essa questão da perda de garantias, que é algo que a gente sempre frisa, porque o pessoal compra o apartamento, a primeira coisa que faz é o quê? Modifica tudo, obra, reforma, perde a garantia de tudo. A partir do momento que você mexeu no sistema, já era. Ah, não, vou só trocar o revestimento cerâmico do banheiro. Perdeu a garantia da impermeabilização. Perdeu a garantia da impermeabilização ali. Porque a partir do momento que você remove o revestimento, você pode danificar o sistema. Então, isso é um balde cheio ali pra construtora e falar, não, você trocou, não foi o revestimento que eu entreguei. Tá dando ruim lá na porta. Não, mas você perdeu a garantia. Tem que ter bom senso, né? Você mexeu lá no Mas do manual, uma parte que eu acho muito importante que a construtora tem que passar para o condomínio é o que tem de acabamento, quais são as descrições, quais são os códigos, as cores. O que tem, qual que é a cerâmica da fachada, qual que é o rejunte, a marca, qual que é a tonalidade. Porque como eu estou cobrando a manutenção, eu tenho que dar informações para que a manutenção seja feita de forma assertiva. Então, eu preciso, não só pelo projeto, eu preciso colocar as informações de forma bem discriminada. Então, isso é um ponto importante. Receber o manual de uso e operação, síndico, dá uma folheada,
vê se tem lá toda a descrição de todos os sistemas que tem, vê se tem lá todos os acabamentos que tem no prédio, as listagens de esquadria, listagem de parte elétrica, parte hidráulica, tem que verificar se tem isso. Segunda parte que tem que observar, garantia. Porque a garantia de cada sistema é diferente. Eu posso ter a garantia de 5 anos que todo mundo fala, mas eu tenho a garantia de 3 anos para uma fachada, eu tenho garantia de 1 ano para a parte elétrica, tem garantias que ela perdem a partir do momento que o síndico recebe a área comum. Então tem coisa, por exemplo, coisa riscada, trincada, acabou, não tem. Recebeu. Recebeu. Acabamento, não tem o que questionar. Por isso que é importante, junto com o recebimento dos empreendimentos, ter uma pessoa que vai ali, isso aqui tá errado, isso aqui tem que ser conferido. Porque lá no manual de uso e operação pode ter uma pegadinha que fala assim, você recebeu assim, meu querido, agora você fica aí com a bucha. Perfeito. Limpeza, tem que ter lá, a limpeza de caixa, tem que ter os documentos, principais documentos. Preciso dos laudos de potabilidade dos reservatórios, preciso dos testes ômicos do sistema de para-raio, tem que estar junto no manual de uso e operação. Mas Priscila, eles fazem uma parte e mandam depois, tem que estar dentro do manual de uso e operação. Tem que estar a conferência, a verificação que foi lavada todas as caixas do térreo antes da entrega, porque quem já trabalha em obra sabe que tem gente que coloca argamassa dentro do tubo, tem gente que coloca meia, né? Tem gente que coloca pedaço de resto de marmita. Então a construtora tem que entregar um documento mostrando que está tudo entregue. Então tem que entregar uma lista de documentações, equipamentos, como por exemplo, enxoval, que a gente chama. Sabe o que é enxoval de um prédio? Para mim, enxoval do prédio é quando o síndico recebe e ele vai comprar tudo o que ele precisa para poder operacionalizar a edificação. Então ele vai comprar computador, mesa, cadeira, o enxoval. Tem construtora que entrega com tudo, né, que é o enxoval. A construtora, quando tem um enxoval, tem que entregar a nota fiscal de tudo. Então vai comprar geladeira, micro-ondas, tem que ter a nota fiscal. Por quê? Tem esses equipamentos menores que a gente tem no condomínio que a garantia vai ser dada com base no fabricante. Então, se eu não tenho a nota, como que eu cobro a garantia? Porque é ela que homologa o tempo, né, da garantia técnica. Então, se eu for pensar em documentos, as verificações, as notas fiscais, o detalhamento do empreendimento e, acima de tudo, onde eu posso e onde eu não posso furar. Que é um problema em condomínio do povo furando, né? Aí furando tudo. Onde que meu vizinho de cima me ligou esse dia e falou assim, Priscila, onde que fura aqui pra poder não furar um tubo? Aí eu pensei, nossa, meu Deus, vai furar num apartamento. E lá, meu prédio não tem manual, né? O consultor não entregou manual. Meu prédio é novo, mas não entregou manual. Aí eu falei, peraí que eu vou subir aí com o meu equipamento pra marcar onde você vai poder furar. E aí eu fui lá, subi, e ele falou assim, então tá bom, vou furar. Eu falei, obrigada. Mas imagina, o construtor tem que passar essas informações se a gente quer realizar uma boa manutenção no condomínio. Respondendo a pergunta, peguei a das duas e transformei tudo em uma. E eu adicionaria, você falou e eu reforço, se ele não tem capacidade ou se não se sente apto para poder fazer esse recebimento, contrate alguém para poder auxiliar e fazer essa verificação, porque tão importante quanto receber o manual e as áreas é de fato verificar o que ele está recebendo. E olhar o manual e ver se realmente eu tenho piscina e se a piscina é de borda infinita e se eu tenho 2 bombas e se a bomba é de 5 kVA cada uma. Então, ele precisa ter alguém que tenha conhecimento de causa e efeito e que conheça tecnicamente todos os equipamentos e sistemas para poder auxiliar ele nesse recebimento. Você falou e eu reforço isso aqui para você, síndico, quando for receber um prédio, vai pegar o manual, solicita todos esses documentos e tão importante quanto pegar tudo isso aqui é ter alguém do seu lado te apoiando para você poder fazer e não tomar uma bola invertida aí. You win. Perfect. Uma pergunta para as duas aí que estão mexendo mais com a parte de manual. Acho que mais a Fran. Quando a gente, por exemplo, passa uma proposta para uma construtora, por exemplo, para poder fazer os manuais, qual que é o item mais importante para a construtora quando ela vai contratar o manual? Custo. Nossa, tá muito caro. Nossa, mas, não, a gente não vai fazer não. Tanto que tem construtoras, né, igual do seu empreendimento, que não faz, que não entrega. Não entrega. E não entende, por exemplo, a gente chegou lá na frente quando a Ana falou dos laudos, né, de visto de construção. É um documento, quando a gente vai fazer análise, é um dos documentos que a gente pede, né, para o síndico, para a gente fazer análise. Para a gente vai identificar se foi fala de projeto, fala de execução, de manutenção. Então, acho que ainda não ficou bem esclarecido a importância desse documento. E, infelizmente, o que eles mais
pensam assim no custo. Sim, Não, tá muito porque caro. o ideal era conseguir visualizar isso no pós, né? No longo prazo, Nossa, mas esse dinheiro que eu vou investir aqui agora vai me poupar no depois, por exemplo. Quando chegar, talvez um laudo de vício construtivo aqui. É difícil ter essa visão. E sempre a última coisa que eles deixam pra fazer, né? Nossa, a gente vai entregar a obra mês que vem. Brau, corre. Aí fala, como que você elabora um documento assim? Você consegue me entregar em 15 dias? Aí eu falo, não. Vocês fazem esse manual para prédios novos, obviamente, e prédio já implantado também, ou não? Só para prédio que está sendo entregue agora? Não é... As pessoas não têm esse interesse de fazer depois. Seria, no caso, o plano de manutenção. Isso aí. Não, plano de manutenção nós fazemos. A gente não faz porque manual. Uma coisa é o manual, né? Porque o manual vem com as informações do sistema. O plano de manutenção vai ficar limitado aos sistemas que já existem, tem uma descrição muito grande e colocar prioridade. Plano de manutenção nós fazemos. Show de bola. O plano de manutenção, ele é a descrição de todos os sistemas que tem no prédio e a definição da periodicidade das manutenções ali que são necessárias e o que precisa ser feito em cada um desses períodos de tempo, né? Perfeito. Mas o manual vocês conseguem fazer somente no final da obra? Na verdade, no término ali? Eu falo com os meus clientes que o manual nasce pelo menos uns 8 meses antes de entregar a obra. Porque como eu preciso de informação, não adianta pegar de última hora. Porque senão, quem fez lá no início dos serviços, por exemplo, não tem mais histórico, o estagiário mudou, o engenheiro mudou, porque as obras do Brasil mudam de engenheiro igual blogueiro de roupa, né? Caraca, eu não sabia não. A rotatividade é grande dos engenheiros em obras. Na obra que eu fiz aqui no Vila da Serra foram 12 engenheiros. Em quanto tempo? 4 anos. Tá louco? E um outro ponto, assim, importante, por exemplo, questão de manutenção da fachada. Em vários manuais não tem nada mencionado sobre o sistema de ancoragem. Lá até está indicado periodicidade para fazer manutenção de fachada, mas não está indicado se tem um sistema de ancoragem, com dispositivo de ancoragem, se tem que fazer com cadeirinha, no caso contrapeso. Lá não deixa claro a forma que tem que ser feito. Verdade. Então, assim, não tem como o síndico vai contratar uma empresa terceirizada e vai confiar naquilo. E vai trabalhar com contrapeso. Vai colocar vai subir com aquele monte de cimento lá. Mas sabe uma coisa que eu vi que a Ana falou que é interessante? Eu já vi muita falha de projeto de esquecer de reforçar a platibanda. Aí o condomínio contrata uma empresa para poder descer a fachada, coloca o equipamento na fachada, aí fissura a platibanda toda. Rebenta tudo. Fissura tudo. Acaba com o SPDA, meu. Acaba, detona. Quem não foi projetado e executado pra... Aí ancora lá o equipamento, rebenta. Detona o roof, detona tudo. Por quê? Lá na etapa de execução, poderia ter pensado uma perfuração na parte inferior ali das alvenarias, pra você poder passar o cabo de segurança e a pessoa não precisar de passar por cima e detonar a fachada. E ter que refazer tudo de novo. Ontem eu fui num recebimento de uma obra de uma construtora. E de lá o cara queria me jogar lá da fachada. Aí a gente reclamou porque a NR18 e a NR12, se eu não me engano, acho que são as duas, que falam sobre a necessidade dos ganchos de ancoragem. São as duas. Prédios acima de 4 pavimentos é obrigatório o uso dos ganchos de ancoragem. Isso também vai valer para taludes. Você tá na cidade que ou você sobe ou você desce, aqui tem muito morro. Você tá maluco? Eu vim pra cá de carro. Não, você tá doido. Manual ainda, né? A pé, né? Não, você tá doido. O que é isso? Aqui você sobe ou desce. O tempo todo. Sobe ou desce. O tempo todo. Então imagina, os prédios têm essas conformações também. Então tem muito talude dentro dos prédios. Como que você faz manutenção num talude de 4 metros de altura se não prevê um gancho de ancoragem? Se vira, contrata o Homem-Aranha, que ela nem sabe quem que é. Não, sabe como que o pessoal faz? Amarra uma corda, amarra numa árvore lá em cima e o cara faz manutenção. Porque lá na etapa de execução, lá na etapa de manutenção, não se pensou num aspecto que é a manutenabilidade, que a norma de desempenho vem colocando como destaque hoje em dia, principalmente em relação à segurança das pessoas. Então, o que a gente percebe? O manual, primeiro, é um manual extremamente genérico, um manual com baixíssimas informações, feito por uma pessoa que não tem competência técnica, pode estar estudando engenharia, mas não é capacitado nem habilitado, não possui o CREAzinho lá. E a pessoa, às vezes, coloca no meio do monte lá para poder resolver. O que entrega? Vai, se vira. Aí depois fala que aí a consultora tem a coragem de falar para os condomínios que não está mais na garantia. Essa resposta padrãozão.
Tem uma questão aí também que é a responsabilidade do síndico de documentar também essas manutenções, né? Porque a gente está falando aí de várias falhas da construtora na elaboração desse manual, mas muitas das vezes algumas construtoras até deixam espaço para o síndico mesmo, para incentivar ele a documentar essas manutenções. Qual foi a empresa que executou, né? A data, tudo certinho. E a maioria que a gente pega também não tá preenchido. A gente perde não histórico, né? Vai passando né? administração. Foi feita a manutenção? Nossa, não sei. Que tem 15 anos, não sei. Não faço nenhuma ideia. Então, assim, é muito importante que os síndicos, né, façam essa documentação, registrem bem, mesmo que seja, né, tirando foto mesmo, documentando qual empresa que executou o procedimento corretivo, para se resguardar também no futuro. Para falar, olha, nós fizemos todas as manutenções, mesmo assim tivemos esse problema aqui. Perfeito. Tem que ter o registro, tem que no dia 1 já ter ali um sistema, no mínimo um software para poder ter esse registro aí. Meninas, tá acabando, acabou. Acabou já? Acabou. Acabou o nosso podcast. Já? Muito Rapidinho, né? Nossa. Muito rápido. Deu quantos minutos aí, ô Smurf? 5? 35. Já foi? Acabou. Acabou, ping-pong. A gente vai fazer o ping-pong, a Ana vai responder em outro porto. A Ana não, a Ana já respondeu já. A Ana já respondeu, né? A Ana, A Ana respondeu Priscila pra tudo. inclusive pro filme. E aí, No já filme da vou Ana. deixar aqui o alerta. Não responda a Priscila pra tudo. Tá bom? Pelo menos escolhe uma pra escolher, pode ser? Vamos lá, ping-pong. Ela não vai poder responder essa, o meu, porque ela não leu todo. Um livro. É o dela mesmo. Ela não leu todo, não leu todo. Já li. Outro. Marmelada, ô Lucas. Marmelada. O que eu faço, Mas deixa eu Lucas? te contar, já li sim. É porque ele chegou na parte dos laudos, eu A só fui Priscila friando. mandou todo mundo responder isso. Eu já vi. É ele mesmo. Dá pra ir. Próxima. Tá todo mundo na mesma sintonia. Mas aqui, um monte de gente falou meu livro e eu não tinha nada a ver com isso. É É porque verdade. é muito bom. Você já leu? Não. Claro. Honestidade. É importante. Pergunta pra Fran se ela já leu. Já leu? Eu já li, já expliquei pra ela. Chegou na parte dos laudos, como a gente faz o laudo, eu falei, isso aqui. Eu Isso aqui já lá. li. Isso aqui é Leitura dia a dia. dinâmica, leitura dinâmica. Isso aqui Leitura é dinâmica. meu dia a dia. Já li já. Uma música. Nossa, uma música? Difícil essa. Qualquer coisa que você falar tá ótimo. Já falaram Ai. evidências aqui. Não, esqueci, né? Tinha uma que eu E queria. ele não conhecia. Não conhecia? Não, conheço. Eu meti o louco. E nessa loucura de dizer Não, que não não sei, eu te sou muito quero. música. Eu escuto, sou muito eclética, eu ouço vários. A Ana não assiste filme e você não ouve música. Eu ouço muito, mas Nós em nome de trabalhamos música muito. é. Canta um pedacinho aí. Nossa, elas estão impossíveis. Não, eu tô trabalhando muito. São aquela, gente, impossíveis, aquela Priscila. do Girassol. Quem que canta? Você quer o canta? Ah, é a Girassol Priscila do Alcântara e o do Whindersson. Whindersson. É, Ah, bonitinha. é linda, gente. É bonitinha. Essa de verdade eu não conheço. Ah, não acredito. De verdade, vai ter Então que cantar. ouça. Não. sei. Ela é linda. Aquela eu quero, não sei o que. Eu quero ser mudada e ajudar a mudar também. Certeza eu conheço. absoluta que eu não Ah, conheço. você vai ouvir. Coloca no O seu Smurf, o Smurf também tá ali só Não, fazendo. Não fofa, faço a menor fofa. ideia. Gente, é linda. Um filme. Um filme. Pode ser série? Já até sei qual que é. Ah. Uma série. Chicago pedi. Todos Chicago Med, Chicago. Você não tá sabendo também qual que é? Não. Gente! Ué. Chicago Med, Você sabe qual Chicago que é isso? Fire. A Chicago PD é policial. É Não investigação, sabe muito. criminal. É investigação. Não, eu gosto de coisa de nerd. Isso aí não deve ser de nerd. Não é. Mas é então muito não manjo. boa. Assista. Sou viciada nessa. Uma pessoa que te inspira. Aqui. Priscila Wellington. Ah, Ué, é legal. convívio, né? A inspiração é aqui, né? Você tá vendo? E aí? Quanto a gente tá trabalhando, né? Porque vira... Vocês estão querendo receber aumento, velho. Não, todo ano, meu filho. É todo ano. E aí, Lucas? Concorda? Só tá garantindo. Ah, deixa eu perguntar. eu também queria responder esse trem. Podia ter um espaço pra eu responder um ping-pong, porque no meu podcast não teve. Não teve. Tinha que ter um espaço A gente pra inventou responder. isso lá naquela segunda temporada, Tinha né? que A ter gente um começou. espaço. Mas é sério, uma pessoa que te inspira sem ser a Priscila, por favor. Mas é você, porque eu entrei pra área. Eu Mano, fala trabalhei. Mahatma Gandhi, fala deixa ela te Martin contar. Luther Deixa eu te King, contar. fala, Deixa ela contar, legal. fala Barack É Obama. porque eu tive pouco contato com essa parte, né? Aí eu trabalhei em um escritório e aí
eu não era, assim, não tive tanto conhecimento. A Priscila, a gente fala que é como se fosse uma professora. Aqui a gente está em sala de aula, embora não seja esse o objetivo, né? Mas a gente está aprendendo constante. Aí, minha primeira experiência que eu tive com essa parte de diagnóstico, era muito assim, conteúdo bem reservado. Isso aqui, esse documento aqui você não pode ler, entende? Aí com a Priscila não, ela senta, ela explica, ela passa, ela revisa o laudo, leia. Uma coisa que ela sempre vai te falar, leia, estude, é isso. E então incentiva a gente, então, como que não vai ser? Não, isso aqui você não vai pra frente, não. Você tem que estudar. É isso. É sobre isso. Steve Jobs. Quem é ele? Quem é Steve Jobs? Quem é? Não sei. Quem é o Steve Jobs? Vai lá, João. Vai lá. Para nutricista, você já viu que aqui é muita marmelada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Depois coloca aqui também na observação. Depois você escreve aqui, ó. Achei marmelada, achei combinado. Priscila Ou então Welter. você escreva: concordo com ele, Priscila me inspira. Hashtag Priscila Inspiração. Quero ver. Lançado o hashtag Priscila Inspiração. Se você tá ouvindo via podcast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial e o contrário também. Se você tá agora assistindo no YouTube, depois procura em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. É só digitar Manutencast. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e fui! Vai!